Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa nona aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia. Nossas aulas estão sendo gravadas. É o último bloco, que a gente fecha, inclusive, aqui, não só a aula de hoje, mas fechamos essa matéria. Então, continuando aqui, diga, Diego, você tinha falado alguma coisa, né, sobre o batismo? Não, pastor, então é que eu fiz parte dos Mormons, né? E lá eu fui batizado. E aí, quando eu saí dos Mormons, que eu entrei na igreja metodista, eu fui batizado novamente. Então, eu tive 2 batismos. Mas e aí eu pergunto, por que o pastor te batizou na igreja metodista de novo? E por que eu não batizaria um presbiteriano, ou um metodista, ou até um assembleano? Qual é a diferença? É porque os Mormons são seita, né? Exato, os mormons, assim como os católicos, diferente deles, é claro, assim como os testemunhos de Jeová, eles têm bases diferentes. Eles não só têm as escrituras e Cristo, eles têm outras coisas. Tem o livro dos mormons, e aí vai. Então, eles não estão fundamentados numa única coisa. E eles têm ensinos heréticos. Logo, o batismo deles é um batismo que nós não consideramos. Parecem crente, tem jeito de crente, mas na perspectiva nossa, eles estão praticando heresias, estão à margem, né? Tá bom? É por isso, Diego. Agora, percebe, irmãos, é assim, irmãos, eu respeito quem pensa contrário, mas para mim, eu vou até dizer aqui, nós como protestantes, quando sabemos caminhar em harmonia, lembrando que a harmonia não significa fazer também, mas é respeitar o outro que pensa diferente, a gente está dentro daquela linha. Lembra que nós vimos nos nossos slides anteriores, vou até abrir rapidinho aqui para vocês. Ah, não, eu já fechei. Lá tinha igrejas falsas e depois tinham igrejas verdadeiras. E dentro das igrejas verdadeiras tinha as mais puras, as menos puras e as mais puras. Lembra disso? Então, dentro das verdadeiras, a gente pensa nisso. Para mim, esse lado não está tão puro, mas para o outro está. Então, não tem problema. Se isso não é uma heresia, não tem problema, entendeu? Lembra que na aula que nós falamos aqui sobre ordenação feminina, nós fomos para o que importa na Bíblia, falamos, o termo pastor existe? Não, não existe. Respeitamos quem o faz. Por quê? Porque nós valorizamos o quê? O dom. Se Deus deu um dom à pessoa, na minha concepção, a igreja local ou aquela denominação deve valorizar o dom. Como será chamado aquela pessoa que tem aquele dom? Ah, pregadora, professora, não importa o título. Pastor, mas precisamos de um título. Chama de missionária, nenhum problema. Chama de pregadora, mas eu estou dando termos aqui genéricos para mostrar que muitas vezes o importante é a essência, é o dom. Nós não estamos suplantando o dom, nós não estamos negando o dom. Já que diante de uma tradição, a gente sabe que dependendo do nome, a gente pode até se complicar, e foi aí onde eu falei dos apóstolos. Chamar alguém de apóstolo hoje é levar para o lado de uma heresia. Chamar alguém de profeta é ir para um lado de heresia. Podemos usar nomes certos, mas a ideia contemporânea pode ser outra. Então, para preservar a igreja, para lembrar a essência escriturística, vamos usar um termo que não fira a irmandade. Missionária não fere. Missionário não fere. Por isso que eu mencionei para vocês. Você vê que esse diálogo é muito enriquecedor. Ah, eu não quero ordenar pastor, então não ordene. Eu também acho que é melhor não ordenar. Por outro lado, eu respeito quem ordeno. Eu participo de reuniões dessa forma. Por quê? Porque eu acho que a igreja local ou aquela denominação, se eles estão tomando aquela decisão agora, quando a pessoa diz que está na Bíblia, aí eu digo, não, você está falando uma heresia, porque a Bíblia não diz. Mas quando alguns pastores, percebam que alguns pastores que se enveredaram para ordenar pastoras, eles disseram que Deus falou para eles fazerem isso. Tá bom, então eu vou dar o direito de dúvida que Deus falou. Agora, não queira impor essa palavra para mim, porque eu sigo as escrituras. Mas também não posso negar que Deus falou para ele.
É ele Deus. Concorda? Eu acho difícil Deus falar algo que a Bíblia não falou, mas eu não vou dizer que é impossível. Não é verdade? Então eu respeito. E não vou negar que existem pessoas com dom, porque o mais importante não é, muitas vezes, o ofício. O ofício é importante, se ele é sagrado, mas é a essência, é o dom. Né? Então, perceba, esse diálogo é muito bom, né, irmãos? Enriquece a gente, liberta a gente e deixa a gente mais maduro ao diálogo, tá bom? A ceia do Senhor, leia para nós, Beatriz. Ainda batismo, a outra ordenância ou cerimônia que Jesus instituiu como dever da igreja é a participação na ceia do Senhor. Embora esse assunto seja discutido mais a fundo nos próximos capítulos, convém observar aqui que a participação na ceia do Senhor é também muito claramente um meio da graça, que o Espírito Santo usa para dispensar bênçãos à igreja. A ceia do Senhor não é simplesmente uma refeição comum, partilhada por seres humanos. É a comunhão com Cristo na sua presença e à sua mesa. Ou seja, olha que frase linda, a ceia é irmos à sua mesa. Se Deus me permitir, eu quero usar domingo essa frase, eu achei lindíssima, vai ser domingo de ceia na nossa igreja. É irmos à sua mesa. Jesus nos convidou à mesa dele. E a ceia é isso, é a gente... Por isso que é periódico. Todo mês, a cada período, a gente vai à mesa do nosso amado mestre. E é natural que, desfrutando dessa comunhão com ele, ele deseja que a gente desfrute a comunhão com os outros. E perceba, a ceia só é possível, assim como o batismo, fazermos aonde? Na presença do Senhor, num colegiado, na igreja. E aqui, esqueça o número de membros, pode ser uma igreja pequena, uma igreja mega, né? Tem que viver igreja, tá bom? E, assim como a ceia e o batismo são sempre características que foram feitas pelos líderes, logo pelo clero. Irmãos, e aí, pastor, mas então quer dizer que a ceia é algo exclusivo do clero? As escrituras vão mostrar que os líderes fazem isso. Quem? Os oficiais, ou pastores, ou quem sabe, diáconos, ou evangelistas, ou quem sabe algum ministro que foi oficializado e ratificado pela igreja. Pastor, e por que não liberamos o batismo e a ceia para todos? Senão vira bagunça. Concorda? Tem aquelas pessoas que querem... Tem gente que, diante de toda a estrutura sagrada que Deus criou, já é tão rebelde. Imagina na hora que a tiazinha lá, que não obedece o marido, não obedece o pastor, souber que ela pode fazer a ceia e o batismo. Vai sair batizando todo mundo de qualquer jeito. Vai sair dando a ceia para todo mundo. E aí vai virar uma bagunça, porque não é algo exclusivo de alguém, é algo que deve ser praticado no coletivo, diante daqueles que Deus pôs para cuidar de nós, que são os oficiais, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom até aí? A oração, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. Já estudamos a oração no capítulo 18. Portanto, só precisamos aqui observar que tanto a oração coletiva na igreja reunida, quanto a oração dos cristãos uns pelos outros, são meios poderosos que o Espírito Santo usa cotidianamente para distribuir bênçãos aos salvos. Certamente devemos orar juntos e também individualmente, seguindo o exemplo da igreja primitiva. Quando os primeiros cristãos ouviram as ameaças dos líderes dos judeus, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Atos 4, 24 ao 30. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31. Maravilhoso. E aqui, meus irmãos, eu vou trabalhar com mais propriedade, só para vocês terem uma ideia, eu vou trabalhar com mais propriedade no material do nosso irmão Eugênio Peterson, em Teologia Pastoral. Qual é a oração mais importante? Se é a que nós fazemos individualmente ou coletivamente? Eu vou trabalhar com bastante propriedade, vocês vão amar essa ideia. Mas aqui, né, nessa questão da oração, a gente sabe da importância, né? Aquelas máximas
que aprendemos que pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder, é verdade, porque quem ora, pessoalmente ou coletivamente, desfruta de graças por meio da oração. A oração é uma chave que abre as portas do céu. Não me pergunte o porquê, mas é assim que acontece. Quanto mais orarmos, mais respostas teremos. Eu poderia aqui dar centenas de testemunhos para vocês. Eu vou só dar um. Essa cadeira aqui, tá vendo essa cadeira aqui que eu sento? Nela já tem... Quando eu montei esse escritório aqui, eu pedi tanto para Deus. Falei, Senhor, eu queria uma cadeira boa. Porque meus livros estão espalhados aqui no meu escritório, então de rodinha. Que uma vez eu vi que um pastor orou e pediu na minha disposição, eu quero um livro, eu vou lá e pego. E eu lembro que era uma cadeira cara e eu comprei, depois de ter orado. Deus preparou um lugar assim tão especial e foi uma pichincha que eu paguei. Essa cadeira deve ter uns 25 anos. E assim, toda vez que eu lembro dela, eu falo, Senhor, o Senhor ouve, né? Eu ouvi esse testemunho de alguém, aprendi com um irmão que era um pastor, Poyang Shu, num livro dele, falando sobre o segredo da oração. Falei, eu estou precisando. E eu comecei a orar. E pouco tempo depois aconteceu. E eu lembro como hoje, eu tinha ido trabalhar de carro, e quando eu estava voltando, eu vi lá uma loja, e vi, eu já estava procurando, e ali estava em promoção, e eu desmontei ela, pus no carro, mas eu vim tão feliz, meus irmãos. Então, assim, eu poderia dar tantos testemunhos de coisas tão pequenas, de orações em pensamento, até coisas que para muito não faz sentido, mas para mim faz, quanto coisas maiores, né? Então, a gente sabe que a oração, ela é um meio de graça maravilhoso no indivíduo e principalmente no coletivo. Uma igreja que ora é uma igreja mais madura. Por isso que o culto de oração ele é muito importante em uma igreja, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, vamos correr, né? Porque a gente tem algumas outras partes aqui. Bom, a adoração a gente já falou, né, meus irmãos? Só a última coisa sobre oração, irmãos. Não pensem vocês que orar é fácil, né? Nem para mim, tá? É por isso que eu tenho os meus horários específicos de oração. Porque se eu quebrar o ritmo, quebrar a regra, eu também deixo de orar. Por isso que eu gosto muito de ter disciplinas, irmãos. E eu procuro pôr as minhas disciplinas de devocional como uma regra. Porque senão a gente não faz, não é assim? A gente vai para a correria do dia a dia, a gente deixa para depois acontecer uma coisa, e quando a gente vai ver, a gente não põe como prioridade. Então, a oração, ela nem sempre será doce, mas eu diria que ela sempre é necessária, tá bom? Assim como a palavra de Deus, quando a gente lê, o autor vem e fica do nosso lado, nos explicando, na oração nós vamos aos céus. Isso que é importante, a gente vai a Deus. Beleza, meus irmãos? A adoração, né? Já trabalhamos sobre a questão da adoração nas aulas passadas, mas eu queria destacar aqui mais uma vez. Leia para nós, Beatriz, essa porção da adoração, porque eles vão usar aqui um texto de Atos 13:2, né? Eu queria destacar aqui com vocês esse texto, porque eu quero fazer aqui uma aplicação. O versículo todo? Pode ler esse parágrafo todo. A adoração genuína é a adoração em espírito. João 4, 23, 24, Filipenses 3, 3. Que provavelmente significa a adoração que se dá na esfera espiritual, não meramente o ato físico de participar do culto ou de cantar hinos. Quando penetramos na esfera espiritual e ministramos ao Senhor em oração, Deus também ministra a nós. Assim, por exemplo, na igreja de Antioquia, enquanto estavam servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Enquanto eu lia o texto aqui do Gruden, né? Eu gostei bastante, porque ele também faz aquilo que eu ensinei nas aulas passadas, que a adoração é mais do que um momento de cantar.
cantar, ele está dentro da adoração, mas nem toda canção estamos adorando. Mas sempre que adoramos, também cantamos. E no grego, irmãos, quando vocês pegarem, né, a My Bible ou outra Bíblia de estudo, ou ferramenta digital de estudo, e vocês forem ver, por exemplo, lá no grego de Strong's, essa palavra, servindo eles ao Senhor, vem, no grego, leiturgel, que vem a palavra de liturgia. Então, por isso que algumas traduções está assim, servindo eles ao Senhor, outras estão assim, adorando, enquanto eles adoravam, ou outras estão assim, na King James Fiel, ministrando eles, porque a liturgia, na perspectiva da igreja de Antioquia da Síria, e aqui foi a sacada, e mais um presente de Deus, a liturgia para eles era mais do que um momento de cantar. Porque o que é a liturgia para nós hoje, irmãos? Liturgia seria o quê? Para nós, liturgia se tornou sinônimo do modelo do culto que prestamos a Deus, ou a forma, não é isso? Temos a liturgia mais conservadora, temos a liturgia mais carismática, temos a liturgia mais silenciosa, mais fervorosa. Ou seja, a liturgia virou forma de culto. Quando? Quando nos reunimos. Mas a igreja de Antioquia da Síria, a liturgia era um modelo de serviço em comunidade e na vida. Podem ver que o texto diz servindo eles ao Senhor. Quando? Ali reunidos e ora vivendo. Logo, a verdadeira adoração é mais do que um louvor, é mais do que uma canção, é uma prática e é um culto que damos a Deus com todas as nossas faculdades mentais, cognitivas, sentimentais, por meio do nosso serviço e da nossa piedade e devoção. E aqui vem o presente. Por essa razão, nessa igreja de Antioquia, eles receberam um apelido ou um adjetivo que mudou a história. Enquanto eles tinham essa liturgia sagrada como estilo de vida, eles foram presenteados como cristãos. E quem é que chamou eles assim? Quem chamou eles assim foram as pessoas que viam que eles eram pequeninos cristos. A liturgia deles estava além do templo ou da comunidade. Era uma extensão do dia a dia. Lá em Antioquia. E o Espírito Santo presenteou eles com esse adjetivo que marcou a história do que somos. Ou seja, a adoração é uma liturgia não de um período específico, mas de uma demonstração prática de uma cultura que nos envolve sozinhos, em casa, no trabalho e na comunidade com os santos. Dessa forma servimos, dessa forma as adoramos e dessa forma ministramos, que é uma outra palavra, né? A palavra ministrar é servir. Ministério é servir. Ministério não é mandar, né? Tá bom? Que presente, não? Que ideia linda, não? Deus seja louvado, né? Disciplina na igreja. Meus irmãos, a gente já falou sobre a disciplina, mas olha só que eu escrevi aqui para vocês também. Quando a gente fala de disciplina na igreja, qual a ideia que nos vem, irmão? Sempre. Qual a ideia que nos vem quando a gente fala de disciplina? Correção? Correção. Agora eu te pergunto, Beatriz e irmãos, a igreja ela tem poder, lembra que no Gruden vai trabalhar um capítulo muito bom, a gente explorou bem isso aqui em aula, e nós praticamos a disciplina. Mas a disciplina é só correção? Concorda comigo que essa ideia da disciplina como correção virou quase um mantra? E a gente precisa repensar essa questão? Enquanto eu fazia a minha lição de casa aqui, eu falei assim, eu quero repensar melhor essa questão com os meus alunos, com a igreja.
Porque disciplina é muito mais do que correção. Disciplina tem correção, mas disciplina também tem outras coisas que a gente não resgata. Vamos lá. Quando a gente fala de disciplina, a gente lembra do que também? Vamos usar aqui um dojo. O que é o dojo? O dojo é o salão de treino de artes marciais. Num dojo tem disciplina? Tem. Então quer dizer que no dojo só tem correção? Não. Vamos lá, vamos usar uma outra figura de linguagem. O exército. O exército tem disciplina? Tem. Então quer dizer que no exército só tem correção? É só cajadada? É só senta no banco? Percebe que a nossa disciplina eclesiástica, a gente mesmo inferiorizou ela. A disciplina da igreja não é só correção. Ela também é correção. Mas ela é muito mais do que correção, meus irmãos. A disciplina da igreja é o lugar onde a gente busca o quê? As virtudes sagradas, religiosas, espirituais e da vida. No dojo, tem correção? Tem, mas tem também a afirmação. Então, na disciplina, nós precisamos resgatar as afirmações. Quando eu incentivo o irmão, quando eu inspiro o irmão, isso é incentivar, isso é animar, isso é inspirar? É. Mas é disciplina também, de incentivo. Percebe que a gente só trata da disciplina da igreja como algo, né, corrigindo. Mas eu diria, fica aqui para a gente pensar, tá bom? Não é verdade? Tem a ver o que eu estou falando ou não tem? Porque a gente, quando olha apenas a disciplina como algo ruim, por exemplo, irmãos, o fato de irmos à igreja com periodicidade, de forma dominical, 2 vezes por semana, no nosso caso aqui, pode ver, vocês que são da nossa igreja local, vocês acabam tendo comigo, vamos lá, Beatriz, mesmo que seja hoje, a gente tem a ferramenta online, nós temos o culto de domingo, vocês têm um contato comigo. Tem a aula aqui de terça-feira, mais um contato. A aula de quinta-feira, mais um contato. Culto de oração, mais um. Ou seja, perceba que a nossa disciplina tem a ver com regularidade, com constância, com fidelidade. Logo, disciplina também tem a ver com toda essa busca das virtudes sagradas. E não somente das correções. Somos um povo de disciplina. Leia-se, não só de correção, de boas disciplinas. Quando eu respeito meu irmão, é disciplina. Quando eu sei conviver em harmonia, é disciplina. Domínio próprio é disciplina. E a gente muitas vezes inferioriza esse termo, né? Interessante, né? Vamos pensar mais sobre ele, né? Gostaram da ideia? Interessante, né? A oferta, meus irmãos, aqui a oferta é muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que... Mas aqui fica, mais uma vez, tá, meus irmãos? Aqui a oferta, leia-se ofertar a vida, mas ofertar tudo que somos e temos. Né? E aqui leia-se oferta como algo de expressão voluntária, como dízimo, mas jamais faça a leitura obrigatória. Alguém já disse, irmãos, que o dízimo é a demonstração da minha fidelidade e a oferta é a demonstração do meu amor. Façam da vida de oferta uma vida de liberalidade, não de peso. Hoje, infelizmente, isso tem sido tão vulgarizado que uma pessoa, quando ela começa a dizimar e ofertar, ela passa a ser, eu diria, alvo de lobos, porque os lobos não estão pensando apenas na alma, estão pensando nos recursos. E por isso que isso virou uma coisa tão vulgar, né? Mas tratem desse assunto com muita clareza, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente dizima e oferta, aprendam isso. Por que Deus pede nos 10%? Porque dentro do dízimo, e a palavra dízimo é 10%, é a 10ª parte, não é dízimo, né? Não é 20%, tá bom? Por que Deus nos pede 10% e nos presenteia com 90%? Porque, concorda, irmãos, que tudo vem de Deus? Logo, se eu consigo, na minha gestão pessoal, consagrar a Deus essa parte,
e viver com essa parte, eu estou administrando bem, né, os recursos que ele me dá. E podem ver que quando a gente dedica esses 10% para Deus, ainda ele vem para nós, ainda nos presenteia mais. No mundo espiritual é isso que acontece. Alguém já disse que o dízimo e a oferta é como se nós recebêssemos de Deus 10 laranjas, e aí Deus pede para a gente entregar uma laranja para ele, aí a gente pega e entrega uma laranja. Aí na caminhada do dia a dia, Deus ainda pega essa laranja e faz um suco maravilhoso e ainda nos entrega. É isso que acontece. Quando ele não faz a multiplicação de sucos, viu? E abre portas e janelas do céu. Tenho essa dimensão, tá, meus irmãos? Outra coisa, por que Deus nos pede o dízimo, irmãos? Porque nós, por natureza, somos egoístas. E nós não gostamos de compartilhar. E por isso que ele deixou o dízimo como algo, e até um mandamento, em especial no Velho Testamento, porque é uma maneira de matar o egoísta que mora dentro de nós. Porque no momento em que eu aprendo a ter esses olhos com o reino, e pode ver que o dízimo não é dado à igreja, o dízimo não é dado ao pastor, o dízimo é uma oferta a Deus, não é assim? A gente não dá para o pastor administra, mas ai do pastor que não administrar bem, e ou a liderança. O nosso dízimo a gente dá a Deus. Então perceba que quando a gente dizima, a gente mata quem? O egoísta que mora dentro de nós. Porque nós, por causa do pecado, não gostamos de repartir. E aí, Deus matando esse egoísta, a gente aprende um outro mandamento, que é o mandamento da generosidade. A gente aprende a dar e ver o quanto é honroso. E ali se cumpre uma promessa também, que é o meio da graça. Porque no momento que a gente dá, a gente desfruta de uma alegria que é melhor do que receber. Por isso, quem aprende a fazer isso, não só faz porque desfruta dessa verdade, mas porque também ele passa a viver agora liberto do egoísmo. E pode ver que muitas pessoas se convertem, mas o bolso não, né? E aqui é um mistério. Ora, se o meu bolso não se converte, eu preciso me reposicionar. E guardem isso, irmãos e irmãs. Vocês verão na prática que todas as pessoas que rompem o obstáculo do dízimos e ofertas, eles têm uma vida próspera e abundante. E quem não rompe esse obstáculo, não significa que a pessoa não vai para o céu, mas ela fica vivendo momentos sempre, é aquilo que a Bíblia fala, o saquitel o saquitel sempre está furado, nunca fecha as contas. E pode ganhar muito. E vocês verão isso na prática, pessoas que vão ganhar muito e sempre estão enroladas. E, de contrapartida, aqueles que vivem a fidelidade, muitas vezes até ganhando pouco, irmãos, eles desfrutam daquilo que Malaquias fala. As portas e as janelas do céu são abertas. Porque, irmãos, olha só que interessante, o texto de Malaquias vai falar que existe um tipo de demônio, que é o demônio devorador, que você só silencia ele não usando o nome de Jesus, viu? Você só mata o demônio devorador ou aniquila ele com a generosidade. Interessante, né? Percebam, nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. Nós consagramos e jejuamos para que castas caiam por terra. Mas a gente só vai desfrutar de recompensas materiais no momento em que formos generosos. E olha que interessante, a cultura americana, que foi moldada no protestantismo, eles têm com eles algo que é assim, eles vão fazendo a poupança dele, e quando eles abrem ou a caderneta de poupança, ou o cofrinho das crianças, ou o fundo de investimentos, eles doam 10% para alguma ONG, para alguma universidade, para alguma instituição. Isso é uma prática neles, que eles aprenderam aonde? Aprenderam com os dízimos e ofertas. E, irmãos, quem vive isso prospera. E uma última coisa aqui para vocês, nunca esquecerem, que quando uma pessoa negligencia os seus dízimos e ofertas, e ela é um obreiro da igreja, uma hora o Senhor tira ele do ministério.
Pastor Raio, o senhor está sendo muito contundente. Não, eu estou ensinando vocês um caminho de vitória. Porque alguns ministros são longevos, têm uma história brilhante e não tem interrupção, porque eles não negociam, inclusive, essa parte. Aí você fala assim, mas pastor, o que tem a ver o dízimo e a oferta com a igreja e o ministério da pessoa? O nosso ministério a gente executa em primeiro lugar aonde? Na igreja, não é assim? Em casa e na igreja, não é assim? Eu só sou pastor porque eu tenho ovelhas. Eu não sou pastor porque eu sou pastor de mim mesmo. Estão entendendo? Guardem isso. Vocês verão que muitas vezes até ministros integrais, eles dizem assim, não, a minha vida é uma oferta a Deus. Eu diria, eles estão duplamente equivocados. Por quê? Porque é simples, meus irmãos. No Velho Testamento, os sacerdotes e levitas, eles davam o dízimo dos dízimos. Por quê? Não era porque eles foram privilegiados por Deus com um dom, um ofício, que eles estavam imunes dessas verdades. Eles precisavam praticar também. E quando mais eles praticavam, mais eles eram abençoados. Podem ver os filhos de Eli. Eles pegavam a carne, lembram disso? De forma vã, vil. Eles não eram piedosos. E qual foi o final deles? Não há um ministro que negocie isso, que não tenha uma interrupção. Todos os ministros de Deus fiéis que têm ministérios longevos, vocês vão ver que a questão da generosidade está atrelada a eles. Para eu encerrar, o que é o trabalho com o dom? Senão uma doação de si com o dom e talento ao próximo. Ora, se eu consigo fazer isso com o meu dom, com o meu tempo, por que eu não devo fazer isso com os meus recursos? E Deus criou isso não porque ele precisa, lembrem-se, Deus é o dono do ouro e da prata, mas porque a igreja ela é uma obra perfeita que Deus criou para filhos imperfeitos, mas ele está dando o direito e o dever desses filhos imperfeitos edificarem a sua obra perfeita. E quando eu faço isso, portas e janelas dos céus se abrem sobre nós. Guarde isso. Se você não consegue fazer isso, não é regular, comece. Peça para Deus mudar o coração e não pare. Seja fiel e vocês vão ver Deus realizar obras na vida de vocês. Eu, desde quando me converti, sou um dizimista. Eu vivo há 15 anos no tempo integral, sou dizimista e não vejo a hora de Deus me abençoar mais para abençoar mais a igreja de Deus. Por quê? Porque você desfruta dessa verdade, você não quer parar nunca. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Sobre os dons espirituais, já aprendemos. É os dons que nós servimos na igreja, né? E a comunhão, pastor? A comunhão é importantíssima. Porque a comunhão que eu tenho com Deus, eu demonstrarei com o meu próximo. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais eu quero ter comunhão com o povo de Deus. Quanto menos comunhão eu tenho com Deus, menos eu quero comunhão com a igreja do Deus vivo. Aqui também Deus manifesta, né? Graça especial. Pode ver, irmãos, quantas são as vezes que Deus nos abençoa, que Deus nos enche. A gente ajuda alguém, mas na realidade a gente não ajudou o irmão, a gente mesmo foi ministrado. Porque a gente ajudou o irmão e o Espírito Santo passou por nós. A gente pregou o evangelho e a gente foi abençoado. Então, é na comunhão que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, né? E podem ver, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais comunhão eu desfruto com o Senhor, né? Tá bom? Alguma pergunta sobre esse ponto, meus irmãos? Querem tirar alguma dúvida? Tranquilo? E para a gente estar encerrando aqui, meus irmãos, pode falar, Beatriz. Vai, tranquilo. Tá. E é para a gente estar encerrando aqui, né? Agora, bom, a evangelização, não preciso nem falar, né, meus irmãos? A alegria que temos em evangelizar, como é maravilhoso, como é nobre. Podem ver que um teólogo liberal, ele acha que não precisa evangelizar, porque Deus vai trazer as pessoas para a igreja, afinal de contas, as pessoas são salvas, basta elas terem uma vida ética e moral, ou seja, eles não desfrutam dessa graça que é ver vidas sendo salvas, libertas, vidas transformadas, né?
Então, a evangelização é algo maravilhoso, né? O ministério individual, aqui, mais uma vez, né, voltando para essa ideia de que nós precisamos crescer individualmente, e há alguns ministérios que são pouco individuais, mas claro que tudo é para edificar a igreja, né? Aqui o autor faz aquela pergunta: a igreja precisa lavar os pés? Né? Dando aquela ideia do lava-pés. Algumas igrejas têm essa prática, nós não achamos que isso aqui seja algo que precise ser feito. Jesus fez com os apóstolos. Alguém pode até fazer ali um culto voltado a isso, por um propósito, mas nós não vemos como uma necessidade litúrgica, né, no sentido prático, porque a gente entende que o lavar os pés aqui é servir um ao outro diariamente, é estar disponível, né, lavando os pés, dando essa ideia de que Jesus lavou os nossos pés, logo nós devemos servir aos irmãos. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo? E aí veio aqui o batismo, né? A gente já leu os slides, já pontuamos, e também pontuamos sobre a ceia, né? Falamos sobre o batismo infantil, né? E aí vem também aqui a questão do batismo. Acreditamos que ele é necessário para todos, ele não salva, que a pessoa deve sim crer em Cristo para ser batizada. Respeitamos as igrejas que fazem o pé do batismo, né? A idade adequada é uma idade enquanto a pessoa faz a sua declaração de fé. Então, alguns pastores batizam a partir de 8 anos, 9 anos. Eu gosto muito da ideia dos 12 anos, mas já batizei crianças de 10 anos, 11 anos, porque era uma vida muito devotada. Se não me engano, 11 anos, não, acho que não eram 10. Mas, assim, geralmente é a partir dos 12 eu indico, né? Que mais? Nós não devemos, né, ter essas divisões com relação aos batismos, no sentido de, sabe, brigas e divisões com algumas igrejas, né? Que mais, irmãos? A ceia, já tratamos também, né? Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, né, sobre essa questão. E assim, concluímos, meus irmãos. A adoração já tratamos numa aula anterior. Então, eu creio que terminamos todo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Como eu digo lá na igreja, né? Você Amém. pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Amém, glória a Deus. Né? E os dons do Espírito Santo, percebam que agora ele vem e trata dos dons por aperfeiçoamento dos santos. Tá bom, meus irmãos? E assim terminamos mais um módulo. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia dissecar com mais detalhes esses capítulos? Poderia, mas eu creio que a leitura por si só, tanto do livro do Gruden, como do Bancroft, como do Erickson, como do Langston, como do Hobbes, que eu passei a vocês, eles já são suficientes, né? Tá bom, meus irmãos? Bom, vocês terão até domingo para fazer todas as leituras, ver os 2 vídeos, os trabalhos extras. E a prova também vocês terão que me entregar até domingo, porque eu preciso, né, corrigir, querendo Deus segunda, para fazer ali, ver quem passou, quem não passou, né? Creio que vocês vão passar. No último módulo, só uma irmãzinha pegou recuperação. Uma irmãzinha pegou recuperação. Né? Eu não gosto da recuperação, mas pegou, então vamos ter que fazer... Vai ter que fazer uma prova de recuperação e, se não fazer o módulo de novo em EAD, né? Não é bom. Então, corram aí com as leituras e, querendo Deus, na terça-feira que vem, começaremos escatologia. E o último módulo do ano será Educação Religiosa 1. Por que eu quero fazer escatologia? Porque vamos precisar de uns 12 encontros. E a educação religiosa é mais docinho, é mais leve. Aí já vai chegar no final do ano, né, irmãos? Final de ano, correria, para cá, para lá. E aí, terminar o final do ano com Apocalipse, eu acho que vai ser meio pesado, né? Então vamos para o Apocalipse agora, tá bom? Final do ano com a Apocalipse vai ser apocalíptico, né? Vai ser apocalíptico, né, filha? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Não. Se tiverem, manda no grupo, né? Corram com a leitura e que Deus ajude os meus irmãos para a prova, para os trabalhos e
Gostaram desse módulo? É um módulo muito gostoso, né? A igreja, né, a gente entende melhor esse mistério que estava oculto, pelo qual Deus deixou para nós. Como eu disse na minha frase, né? A igreja é a casa perfeita dos filhos imperfeitos. Tá bom? Que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Deus abençoe, então, meus irmãos. Amém, pessoal. Bom descanso. Bom descanso, Boa bom noite, final de pessoal. semana. Graças As a Deus. minhas ovelhinhas até domingo e com os demais até terça. Até. Boa noite, Deus. Deus abençoe. Boa noite.